Olá, classe! Espero que vocês estejam bem animados, estejam bem e estaremos dando continuação aos estudos anteriores. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos refletir entre os capítulos 7 e o capítulo 13. Então, vamos, antes de mais nada, fazermos uma oração pedindo a Deus sabedoria. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Ó nosso Pai, dá-nos sabedoria para que nós possamos não apenas ouvir, mas guardar e praticar, entendendo tudo o que está escrito nestes versículos da tua palavra. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Eu quero só dar um pequeno resumo sobre a igreja de Corinto, que nós já estudamos bastante, já estamos no capítulo 8, né? Ela era composta de pessoas fortes, de consciência, de conhecimento, e de pessoas fracas de conhecimento. E até hoje todas as igrejas são assim. Todas as igrejas apresentam essa realidade. E o tema da mensagem hoje é a liberdade cristã. Então, pegue a sua Bíblia, ou se você não tiver, por acaso, estiver em algum lugar que a Bíblia não esteja com você, e você pode então ler na tela do seu laptop ou de onde quer que você esteja. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto, vir você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. E versículo 13, por último, portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Bem, agora nós vamos ver versículo por versículo, vamos tentar entender essa mensagem do apóstolo Paulo. O verso 7, Paulo diz que nem todos conhecem essa verdade, né? Então, tem os neófitos na fé, tem pessoas também que já estão na igreja há tanto tempo, mas não crescem. Então, esses são os fracos de conhecimento, não levam a Bíblia, não estudam a palavra, não leem em casa, não leem em lugar nenhum. Então, nós precisamos também tomar cuidado com essas pessoas, ajudar essas pessoas a crescerem, incentivar que elas cresçam. E então diz assim, no 7, né? Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e, por isso, elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. O que significa esse versículo? O que a gente pode entender dele? Paulo fala que aquele que não tem a mesma base dos fortes, no caso aqui, forte em conhecimento, em sabedoria, e pessoas que que estudam muito, que entendem muito da palavra,
Então, com base eles participam dos banquetes sem nenhuma consciência. São incapazes de dissociar vários elementos dos rituais pagãos da própria idolatria. Quando esses comem dos alimentos oferecidos aos ídolos, sua consciência fica contaminada. Esses crentes estavam pecando não porque pensavam que estavam fazendo algo errado, mas porque tinham voltado aos seus antigos caminhos idólatras. O versículo 8, que nós já falamos na frente, né, que não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Você tem aí já. Então, o que a gente entende, pode entender desse versículo 8? Paulo, ele volta a dar a sua opinião, dizendo que não influencia em nada aquilo que você come, mesmo que seja oferecido a ídolos. Nada, não influencia. Porque os ídolos não existem. Mas comer o que, por exemplo? Os adoradores de ídolos em Corinto, eles faziam muitos sacrifícios aos deuses. E a carne que eles levavam, um animal inteiro, para ser oferecido em sacrifício, essa carne, ela era dividida em 3 partes. Só nos interessa aqui mesmo a parte que ficava para a pessoa que ofereceu o sacrifício para o ídolo. E não era pouca carne, era muita carne. Então a pessoa pegava aquela carne que ela não ia dar conta de comê-la e ia até um açougue do local. Chegava no açougue, ela vendia essa carne por um preço bem menor do que o açougue compraria, de uma carne que não fosse de idolatria ou de oferenda, vamos dizer assim. Então pegava essa carne e o que fazia? O açougue comprava por menos e também vendia para as pessoas por menos. E não era qualquer carne, não era uma carne de segunda, nem de terceira. Eles davam para os ídolos o que eles tinham de melhor. O melhor daquela a oferenda era a melhor carne possível. Aí vai uma dona de casa até o açougue e vê o preço da carne. Então ela já sabia, porque era todo dia tinha várias pessoas oferecendo animais para morrer em sacrifício. E aí o que a pessoa já chegava lá e falava assim: olha, eu quero comprar carne oferecida a ídolo, porque eu quero a parte melhor da carne e pelo menor preço. E o açougueiro ia, vendia, e aquela pessoa levava para casa aquela carne. Essa pessoa não tinha nenhum problema, ela não tinha compromisso com nada nem com ninguém. Porém, ela tinha amigos, parentes que se converteram. Então, vamos supor, ela tinha um evento, um aniversário, qualquer evento, e aí ela convidava os amigos, os parentes, para almoçarem, vamos dizer, na casa dela, onde ia ser servida aquela carne. Os amigos, os parentes, que já eram convertidos, eles iam, porque nós não devemos também nos afastar dos que não são crentes. Nós não podemos ficar numa redoma, só fala com crentes, porque como eu vou evangelizar? Como você vai evangelizar se você viver assim? Então ela ia, as pessoas iam para casa para comer, e ali eles não sabiam se era carne oferecida a ídolo, se não era carne oferecida a ídolo, só sabia que era uma carne boa. Alguns poderiam até supor, e ela deve ter ido naqueles açougues que compram e vendem essas carnes mais baratas. E aí acontecia que as pessoas saíam dali comendo, e não era para ficar com peso de consciência. Elas não sabiam de nada, iam para casa, depois de terem comido aquela carne. Na verdade,
Hoje, quando você almoça, quando você janta, tanto faz que seja na sua casa, ou no restaurante, ou na casa de um amigo, você deve agradecer aquilo que você está comendo, porque a gente sabe que nem todos têm essa oportunidade no mundo, infelizmente, e você pode consagrar aquela comida ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, te consagro essa comida, muito obrigado. Falar, ou só pensar, orar em pensamento. Não sei como eles faziam, mas eles comiam e iam embora. Vamos ver agora o versículo 9. O que o versículo 9 quer dizer? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, como assim? Paulo aqui, ele está falando sobre algo muito, mas muito importante na vida cristã, que é o exercício da liberdade cristã. Nós temos temos que ter essa liberdade, temos que exercitar essa liberdade cristã. Em outra ocasião, ele fala sobre esse assunto quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas me convêm, né? Então, voltando para o versículo 9, Paulo chama a atenção dos crentes para que eles não sejam pedra de tropeço, para que alguém, ao tropeçar nessa pedra, se machuque. Essa é a atenção que ele chama desse versículo. E como que fica essa questão de liberdade? Aí formou-se, dentro da igreja de Corinto, 2 grupos. Aliás, separação nessa igreja de pessoas, de grupos, já acontece há muito tempo. Lembra aquela, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e outras contendas, e agora chega a esse grupo, essa situação, vamos dizer assim, 2 grupos. Então, que grupos são esses? O grupo, um era legalista, e o outro era conhecido como permissivos. Como assim? As pessoas que Paulo chama de consciência mais fraca diziam que eles não podiam comer carne em hipótese nenhuma, pois corriam o risco de comer carne sacrificada a ídolos. As pessoas que Paulo chama de consciência mais forte, elas diziam que o ídolo não é nada. Nós já vemos isso. Não passa de um pedaço de barro, um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de mármore, nada mais do que isso. E o pecado é que, por causa do conhecimento, estavam ferindo a comunhão da igreja. Um grupo estava criticando o outro, e isso estava dividindo a igreja, isso não era bom. Um ficava falando do outro, porque você crê nisso, porque você crê naquilo, e isso foi uma situação muito delicada e que não correu bem. E agora vamos passar para o versículo 10, que eu já li, está aí na tela, lá em cima, né? Se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto, vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos a ídolos? Ou aos ídolos? Qual é o princípio que Paulo lança para resolver esse problema? Paulo diz o seguinte, que vale para hoje, claro que tudo que está na Bíblia é viva, vale para hoje. O amor deve controlar o conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, sem amor, ela fica igual uma bola, um balão. Se você fura, ele fica murcho. Tem que ter amor. Antes de tudo, tem que ter amor. A pessoa que está fazendo aquilo, que ela entendeu que não é pecado, mas uma pessoa fraca no conhecimento da palavra, vê que o forte no conhecimento está fazendo aquilo que para ele é pecado, ao observar essa atitude, o fraco no conhecimento vai ser induzido a fazer o mesmo. Essa pessoa nova vai achar que você está fazendo uma mistura de fé.
que você adora a Deus, que você é servo de Jesus e também é devoto daqueles outros deuses. É o que ela vai pensar. Vamos ler agora o versículo 11. Nós já temos em cima, mas vamos ler. Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Como é que a gente pode entender o que Paulo disse aí? Ele diz no verso 11 o seguinte: esse irmão que é fraquinho na fé, que leu pouco a Bíblia, você precisa lembrar-se que Cristo também morreu por ele. Não há como desprezá-lo, menosprezá-lo, afastá-lo. Você não sabe nada, eu sei tudo, eu sou o sabichão. Não é para fazer isso. E ele é destruído por causa do conhecimento que você tem. Você abusou do seu exercício de liberdade quando você faz isso, que está escrito no verso 11. Vamos agora ver o verso 12. Verso 12. O verso 12 diz assim: desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. É sério. É para pensar. Cuidado. Bem, o verso 12 diz assim: o que Paulo está dizendo? Sobre como pecamos contra nossos irmãos. Vivemos numa comunidade e nem todos têm a mesma forma, a mesma capacidade de conhecimento e nem a mesma consciência. Às vezes a pessoa vive num ambiente tão diferente do nosso, vive com toda a família tão diferente como acontecia naquela época, né? Principalmente quem aqui está relatando o que acontecia em Corinto. E hoje também pode acontecer isso. E o que pode ser certo para você pode ser errado para o seu irmão. Quando você abusa da sua liberdade com desdém, com aqueles que não têm conhecimento ainda da palavra de Deus, você peca contra Cristo. E aquilo que não era pecado se torna pecado. Paulo ele está dizendo que a nossa liberdade cristã precisa ser regida pelo amor, mais uma vez. E o último versículo que nós vamos ler agora, em 13. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Então, Paulo falando isso, Paulo ele termina o capítulo dizendo que abre mão do seu direito. Ele tem direito, ele tinha conhecimento, então ele tem direito, ele abre mão do seu direito para não escandalizar o seu irmão. Ele diz: eu sou livre. Eu sou livre em Jesus. Eu tenho conhecimento sobre isso. Eu não tenho problema com essa questão. Mas, se for preciso, eu nunca mais vou comer carne. Por causa dos meus irmãos fracos. Ou seja, com pouco conhecimento na minha igreja, os irmãos fracos na igreja. Então, eu nunca mais vou fazer isso. E nessa mensagem de Paulo, existe um ensino explícito e um ensino implícito. O ensino explícito é o seguinte: o crente que se acha, porque tem conhecimento, precisa saber que o conhecimento, de novo, incha. Precisa saber que o conhecimento faz você se achar. E para essas pessoas está faltando amor. Essa pessoa precisa primeiro amar e depois buscar o conhecimento. E a mensagem agora
implícita. Como fica? A mensagem implícita nesses versículos nos mostra que temos um problema dentro da igreja. Nela tem pessoas com falta de sabedoria, falta de conhecimento. Tem pessoas que acham que os deuses pagãos existem e que eles guerreiam contra o nosso Deus. Que eles são tão fortes como o nosso Deus. E eles são fracos. Está faltando ensino. A igreja precisa dar vitamina do conhecimento para essas pessoas que pensam dessa forma. E depois de dar a vitamina do conhecimento para essas pessoas, o que acontece? Essas pessoas, todas elas, vão poder exercer também a liberdade cristã delas. Então, eu termino aqui. Espero que você tenha aprendido. E quero dizer, caso você tenha alguma dúvida, e você pode me ligar, você pode mandar e-mail, você pode mandar um zap, você pode pedir que te explique melhor, caso não tenha sido bem explicado. Então, até a próxima. Outro professor vai dar aula na próxima semana. Tenham uma boa semana, um excelente sábado, que é o dia que o estudo sai. Então, eu espero que você aproveite, tire um tempinho nesse seu sábado para ler a respeito, para interpretar também, pedir ao Espírito para te orientar e que você possa, principalmente, praticar o que você está aprendendo. Até a próxima.